Morte envolvia alguém que agonizava, seus familiares sequer se iludiam com o desaparecimento iminente da doença. Neste segundo exemplo, pelo contrário, o presságio de morte envolve uma criança que parece saudável e cuja atitude não permite entrever as consequências fatais da queda ocorrida algumas horas antes, de modo que a família não tinha nenhuma preocupação sobre isto. Segue daí que a premonição de morte manifestada pelo cão parece, nesta circunstância, ainda mais impressionante que no caso precedente. No primeiro caso, poderíamos talvez objetar que o cão tinha tido, por telepatia, a influência do pensamento dos familiares da pessoa em agonia. No segundo caso, tal objeção é completamente excluída. Casos 73, 74 e 75. A senhora Carita Bordeaux, atualmente diretora da revista Psíquica, publicou na Revue Scientifique et Morale du Spiritisme, 1918, pág. 136, um artigo sobre os pressentimentos de morte nos animais e do qual extraio estes 3 casos reunidos pela própria autora. Primeiro caso, uma de minhas amigas morava em Neuilly-sur-Seine, onde morreu de tuberculose. Sua agonia foi perturbada pelos sinistros ganidos de um cão das vizinhanças. Os pais da doente, desesperados por não poderem silenciar o animal, normalmente calmo, deram ordem para que levassem até ele um pedaço de carneiro que tinham acabado de preparar. Tentativa inútil, o cão desprezou o suculento pedaço e continuou a gritar para a morte. Segundo caso, o Sr. Marcel Mangin, famoso pintor e psiquista, morto em 1915, tinha um cão dotado da faculdade de pressentir a morte das pessoas da família. Antes mesmo que o doente pudesse causar preocupações às pessoas que estavam à sua volta, o animal se punha a ganir de maneira estranha, tanto que acabavam notando as previsões e se assustando com elas. O Sr. Marcel Mangin teve morte súbita por embolia. Ora, no dia anterior, enquanto nada fazia prever uma morte tão próxima, o cão se pôs a ganir de maneira significativa. Que quer dizer este cão viu? Perguntaram-se o senhor e a senhora Mangin. No dia seguinte, o pintor estava morto. Assustada e injusta, é preciso admitir, a senhora Mangin sacrificou o animal. Terceiro caso, a senhora Camille, célebre vidente de Nancy, contou-me que tinha tido uma cachorrinha dada a exteriorizar pressentimentos de morte. O marido da senhora Camille estava doente há muito tempo, mas, embora seu estado não apresentasse nenhum agravamento, o animalzinho se meteu subitamente embaixo da poltrona onde ele se descansava e se pôs a emitir um uivo lamentoso. Que tem esse animal? Disse o doente. Dir-se-ia que ele anuncia minha morte. Acalmaram o doente e afastaram o animal. No dia seguinte, o marido da senhora Camille faleceu. Dos 3 casos citados pela senhora Bordeaux, o que envolve o falecimento do Sr. Marcel Mangin, psiquista bastante conhecido, é o mais impressionante, primeiramente, porque envolve uma circunstância análoga àquela do caso precedente, ou seja, o cão começou a ganir para a morte quando seu dono ainda gozava de excelente saúde e nada podia fazer prever a iminência de seu fim. Em segundo lugar, porque soubemos através desse relato que o mesmo cão já tinha, noutras ocasiões e da mesma maneira, anunciado acontecimentos iminentes de morte na família. No primeiro dos 3 casos citados, não podemos deixar de achar característico o incidente do cão que recusa um pedaço de carne suculento, preferindo não interromper seu misterioso mandato de uivar para a morte. Diríamos que nestas ocorrências os animais se encontram em condições de semisonambulismo, em que o automatismo subconsciente, ao comandar o campo de consciência deles, torna-os insensíveis a algumas tentações dos sentidos que seriam irresistíveis numa situação normal. Caso 76. O Sr. William Ford, residente em Reading, Inglaterra, escreveu na revista Light o seguinte, 1921, pág. 569. Durante minha juventude, eu possuía um cão pastor de raça cruzada e com rabo curto, adestrado por mim para reunir e guiar carneiros e bois. Passamos juntos muitos dias felizes na fazenda de meu pai, mas chegou o dia em que os negócios me obrigaram a deixar a casa e meu cão foi dado a um velho fazendeiro residente perto de Maidstone. Logo esse velho e cão tornaram-se companheiros inseparáveis, onde quer que o homem fosse o animal seguia, e essa amizade afetuosa continuou assim por 3 anos. Numa manhã, o velho fazendeiro não se levantou na hora costumeira e seu filho foi ver o que poderia significar esta infração dos hábitos paternos. O genitor, com a maior calma, anunciou que sua hora tinha chegado e pediu que lhe trouxessem o cão, pois ele queria vê-lo mais uma vez antes de morrer.
O filho tentou dissuadir o pai, dizendo que aquelas afirmações eram nada mais que produto de uma lúgubre fantasia, porém, como sua insistência contrariava o velho, ele foi procurar pelo cão e o trouxe até ele. Assim que o animal entrou no quarto, saltou sobre a cama e consolou seu dono, depois se meteu num canto e começou a ganir lastimosamente. Levaram-no dali e o acariciaram, nada podia reconfortá-lo ou fazê-lo calar. Ele acabou se metendo em seu canil, entregue a um abatimento tão profundo e tão desesperado que acabou morrendo às 20h30. Seu velho dono seguiu ao outro lado às 22h. 10 anos depois, eu estava sentado num círculo experimental particular. Num determinado momento, o médium teve um sobressalto. Perguntaram-lhe o que ele via e ele respondeu: parecia-me que via um urso, mas era só um cão. Ele pulou no círculo de repente, apoiou as patas da frente nos joelhos do Sr. Ford e o lambeu. Em seguida, uma descrição minuciosa do cão que tinha lhe aparecido correspondia exatamente àquela de meu cão pastor. O médium concluiu dizendo: ele tinha um focinho que parecia sorrir. Este detalhe também se adaptava bastante a meu cão. Quanto a mim, não duvido em nenhum momento da identidade do animal que apareceu. Neste fato, a premonição de morte pelo animal é menos interessante que nos casos precedentes, visto que ela se produziu apenas 12 horas antes do falecimento, no momento em que o velho já sabia que estava morrendo. Estas circunstâncias não impedem, no entanto, que haja, exatamente como nos outros casos, uma percepção de morte iminente do cão. Além disso, o emocionante episódio do falecimento do animal após uma profunda dor. O último incidente da aparição do cão ao longo da sessão mediúnica, 10 anos depois de sua morte, transforma esse relato num caso de transição entre a presente categoria e a seguinte, onde trataremos dos casos de aparições identificadas de fantasmas de animais. Na minha coletânea dos fatos não encontramos outros exemplos de premonições de morte pelos animais, o que não significa de forma alguma que as manifestações desse tipo sejam raras, mas somente que esquecemos até então de coletá-las. O que contribui para mostrar isso é que, quando fazemos alusões aos fatos desse tipo nos meios populares, tem-se quase sempre relatos análogos de manifestações. Estes últimos, infelizmente, são contados de maneira tão vaga ou são passados por tantas bocas que não podemos incluí-las numa classificação científica. Segue daí que, embora tudo contribua para provar a realidade das manifestações em questão, seria, todavia, prematuro discuti-las. O exame delas será oportuno somente no momento em que conseguirmos acumular uma quantidade suficiente de materiais brutos dos fatos, de modo que possamos analisá-los, compará-los e classificá-los segundo um método rigorosamente científico. Sexta categoria: animais e fenômenos de assombração. Esta categoria é abundante em exemplos interessantes e esclarecedores. De fato, após uma triagem rigorosa feita em minha coleção, encontrei ainda 39 casos exuberantes à minha disposição, casos estes dos quais limitar-me-ei, obviamente, a relatar somente uma parte, ao mesmo tempo em que indicarei ao leitor as publicações onde estão presentes os demais. Para melhor esclarecer, subdividi os casos em 2 subgrupos. No primeiro, examinamos os casos nos quais os animais deram sinais claros de perceber coletivamente com o homem as manifestações de assombração. No segundo, tratamos dos casos de manifestações de fantasmas animais nos lugares assombrados. Primeiro subgrupo: animais que percebem coletivamente com o homem as manifestações de assombração. Resumo, inicialmente, alguns casos que, por serem constituídos por pequenos incidentes distribuídos em longos relatos, não podem, de forma alguma, ser transcritos integralmente. Começo por 3 casos históricos que retiro de um artigo de Alfred Russel Wallace, Études sur les apparitions, Análise de Ciências Psíquicas, 1891, pags. 351 a 352. Caso 77, auditivo, com anterioridade do animal em relação ao homem. Em seu relato sobre os fenômenos que aconteceram ao cura de Hort, o eminente religioso John Slay, fundador da religião metodista, após ter descrito barulhos estranhos, parecidos com aqueles que fazem os objetos de ferro e de vidro jogados no chão, acrescentou: pouco depois, nosso grande cão Bulldog Mazef correu para se proteger entre mim e a senhora Weasley. Enquanto os sons continuavam, ele ladrava e saltava atacando o ar de um lado para o outro e, frequentemente, antes que alguém no quarto escutasse o que quer que fosse. Porém,
2 ou 3 dias depois, ele tremia e ia embora se arrastando antes que o barulho recomeçasse. Com esse sinal, a família já sabia o que ia acontecer, e nunca nos enganávamos. Caso 78, auditivo coletivo. Quando da ocorrência dos fenômenos no cemitério de Arensburg, na ilha de Uezel, onde caixões foram revirados em sepulturas lacradas, alguns fatos foram devidamente constatados por uma comissão oficial. Os cavalos das pessoas que vinham visitar o cemitério ficavam frequentemente tão assustados e tão excitados que suavam e espumavam. Às vezes, eles se jogavam no chão e pareciam agonizar. Apesar dos socorros que lhes eram trazidos imediatamente, vários deles morriam ao cabo de 1 ou 2 dias. Nestes casos, como em vários outros, embora a comissão fizesse uma investigação bastante rigorosa, não conseguiu descobrir nenhuma causa natural. R.W.N. Fotfalsontiboundariofanotherword, Pag. 186. Caso 79, auditivo coletivo. No incrível caso da Casa Assombrada, contado ao Sr. R.W.N. pela Sra. S. Serral e do qual ela própria foi testemunha dos fatos principais, vemos que o homem assombrado não pôde segurar o cão por muito tempo. Não foi possível fazer com que ele ficasse no quarto nem de dia nem de noite. Era aquele que ele tinha quando a Sra. S. Serral o conheceu no momento em que os fenômenos começaram e que, logo depois que fugiu, desapareceu. Fotfals, Pag. 326. A estes casos históricos, o Sr. Wallace acrescenta estes 3 outros de data recente. Caso 80, visual coletivo. No caso relatado pelo Sr. Dixon na revista Arena, em setembro de 1889, quando a dama de branco apareceu para o irmão do autor, lemos que na terceira noite ele viu um cão rastejar, permanecer com o olhar vidrado e em seguida agir como se fosse perseguido ao redor do quarto. Meu irmão não viu nada, mas ouviu uma espécie de assobio. O pobre cão latiu e, em seguida, tentou se esconder e nunca mais quis entrar naquele quarto. Caso 81, auditivo coletivo. No impressionante relato da Casa Assombrada, contado por um membro bastante conhecido da Igreja Anglicana que morou nela por 1 ano, é preciso considerar a conduta bastante diferente dos cães na presença dos efeitos insólitos reais ou fantasmagóricos. Quando uma tentativa de roubo aconteceu no presbitério, os cães deram o alarme imediatamente e o religioso se levantou com seus latidos infernais. Ao contrário, durante os barulhos misteriosos, embora estes fossem muito mais fortes e preocupantes, eles não ladraram de maneira alguma. Eles foram encontrados enfiados num canto, num estado de pavor lamentável. Eles estavam mais perturbados que qualquer outra pessoa e, se não tivessem sido fechados no andar de baixo, correriam até a porta do nosso quarto e teriam se enfiado ali, rastejando e gemendo, enquanto tivéssemos permitido. Proceedings of TSPR, Vol. 2, Pag. 151. Caso 82, auditivo coletivo. Numa casa assombrada em Hammersmith, onde se ouviam barulhos de todos os tipos, inclusive o eco de passos e o som de lamúrias e gemidos, onde se viam portas se abrirem sem nenhuma causa aparente e onde, finalmente, aparecia um fantasma de mulher que foi sucessivamente vista por 3 adultos e por uma garotinha de 6 anos, o cão da casa percebia, por sua vez, os fenômenos. Logo escreveu a Sra. R. Os velhos sons recomeçaram na nossa pequena biblioteca. Eram sons de objetos que caíam, janelas que se agitavam violentamente, solavancos poderosos por toda a casa, enfim, também a janela de meu quarto começou a se agitar ruidosamente. Enquanto isso, o cão latia sem parar, e o barulho dos golpes e das quedas aumentava intensamente. Deixei meu quarto e me refugiei no Jelen, passei ali o resto da noite. No dia seguinte, o cão mostrava claramente que, ao ver o quarto assombrado, ele ainda se assustava. Eu o chamei para entrar comigo, mas ele se encolheu no chão, metendo o rabo entre as pernas. Via-se que ele temia entrar. Estava em casa com ele e a empregada. Proceedings of TSPR, Vol. 3, Pag. 115.116. Caso 83, auditivo telecinésico coletivo. A respeito de uma casa mal assombrada em Versalhes, Análise de Ciências Psíquicas, 1895, Pag. 85. O Sr. H.D.W. se expressa dessa forma numa carta ao Dr. Dariex, ao fim de aproximadamente 10 minutos, enquanto a criada nos contava suas desventuras. Uma velha poltrona de rodas, situada no canto esquerdo, pôs-se em movimento e,
percorrendo uma linha em zigue-zague, veio passar entre mim e o Sr. Sherwood. Em seguida, rodou em torno de si mesma, a mais ou menos 1 metro atrás de nós, chocou-se 2 ou 3 vezes contra o armário com seus pés traseiros e tornou em linha reta para o seu canto. Isto se passou em pleno dia e podemos nos certificar do fato sem conivência nem fraude de nenhuma espécie. A mesma poltrona retomou sua conduta em 3 ocasiões diferentes, tomando cuidado, estranhamente, para não se chocar contra ninguém. Ao mesmo tempo, golpes violentos se faziam ouvir no outro canto, como se marceneiros trabalhassem no cômodo ao lado, que estava escancarado e completamente deserto. O amigo que tinha nos levado soltou seu cão na direção daquela sala. O animal voltou berrando, obviamente devido a um profundo terror. Ele não queria mais se mover em nenhum sentido. Seu dono foi obrigado a pegá-lo nos braços enquanto ficávamos na casa. Caso 84, Auditivo Coletivo. Nos documentos publicados pelo Dr. G. Maurice sobre os casos fantasmagóricos do Castelo de T, na Normandia, temos um dos fatos mais interessantes e mais extraordinários de que se tem notícia. Análise de Ciências Psíquicas, 1892 a 1893, pags. 211 a 223 e 65 a 90. Ele conta, ele comprou, o senhor de X, primeiro proprietário do castelo, 2 cães de guarda de confiança que eram soltos todas as noites. Nada acontecia. Um dia, os animais se puseram a latir na direção de um dos bosques do jardim com tamanha persistência que o senhor de S. achou que malfeitores se escondiam ali. Ele se armou, ordenou que os seus empregados se armassem, cercaram o bosque e soltaram os cães. Eles correram com furor, mas, mal tinham penetrado o local, seus latidos se transformaram em ganidos desesperados, como os de um animal que recebe um corretivo. Eles fugiram, com os rabos entre as pernas, e não se pôde fazer nada para que eles entrassem. Então, os homens entraram no bosque, vasculharam por todos os lados e não encontraram absolutamente nada. Caso 85. Visual coletivo, com anterioridade do animal em relação ao homem. No relatório muito bem documentado pela senhorita R. C. Morton e fornecido para a Society for Psychical Research a respeito da casa assombrada em que ela morava e onde aparecia, entre outras coisas, o fantasma de uma mulher vestida de preto, ela fala assim da atitude de seu cãozinho Fox Terrier. Lembro-me de tê-lo visto, em 2 ocasiões diferentes, correr para o fundo da escada do vestíbulo, balançando o rabo e arqueando as costas, como fazem costumeiramente os cães quando querem ser acariciados. Ele corria para lá com um elan e com uma expressão de alegria, exatamente como se alguém estivesse naquele lugar, mas logo o vimos escapar depressa, com o rabo entre as pernas, indo se refugiar tremendo sob o sofá. Nossa impressão era de que ele tinha visto um fantasma. Sua maneira de agir era completamente característica, tal impressão era muito mais forte do que possa aparecer em uma simples descrição. Proceedings of TSPR, Vol. 8, Pag. 323. A partir dos 2 primeiros casos relatados aqui, assim como a partir do caso 80, podemos ver que os animais percebem manifestações metapsíquicas que passam desapercebidas pelas pessoas presentes. Prerrogativa animal cujo exemplo já vimos no caso 53 e cujos comentários já evocamos no caso 56. Um pouco adiante, relataremos um outro fato extraordinário que aconteceu com a senhora Desperance, caso 95, no comentário do caso 56, em que se tratava, se bem me lembro, de manifestações experimentais com início de materialização do fantasma. Notávamos que o fato de que os animais parecem perceber a presença do fantasma, inclusive quando ninguém presente percebe, podia-se explicar supondo que os olhos de certos animais seriam sensíveis aos raios ultravioleta, como uma chapa fotográfica, e que, consequentemente, eles conseguiam discernir com os olhos corporais aquilo que era invisível aos olhos humanos. No entanto, esta hipótese correta em algumas circunstâncias não parece aplicável aos casos que examinamos agora, pois estes são fenômenos subjetivos e não objetivos. Nestas condições, é preciso concluir que os animais se mostram efetivamente mais dotados que o homem, no que concerne à sensibilidade subliminal, para perceber as manifestações paranormais. Os casos em que os animais se mostram refratários às produções psíquicas percebidas pelo homem são realmente raros, enquanto que os homens refratários a estas mesmas manifestações constituem a grande maioria. É difícil conhecer a causa da superioridade da suscetibilidade animal em relação às percepções da atividade subconsciente ou espiritual,
Mas como esta prerrogativa parece existir em condições análogas nas populações selvagens, em que a faculdade telepática e telestésica são bastante frequentes, seria preciso deduzir que a causa consiste nas mentalidades ainda virgens destes povos, livres das prevenções costumeiras de um meio contrário ao exercício das faculdades subconscientes, ou ainda na circunstância de que a atividade psíquica não é continuamente absorvida e dispersada pelos cuidados e pelas preocupações da vida civilizada. A precisão destas observações é comprovada por um fato bastante conhecido, ou seja, nos casos dos sensitivos clarividentes basta uma contrariedade passageira ou uma ligeira condição de ansiedade ou preocupação para que suas faculdades paranormais sejam neutralizadas. Caso 86. Visual coletivo, com anterioridade do animal em relação ao homem. Eu extraio do jornal OFT-SPR. Vol. 14, Pag. 378. O reverendo Hagan Orticott envia um relatório sobre um caso de assombração estudado por ele que se passou na casa da família de um de seus amigos. Tratava-se de um fantasma de homem que aparecia constantemente, no mesmo quarto e na mesma hora da noite, e que foi visto por diversas pessoas que não sabiam a respeito umas das outras. Um dia, a família Clansford, que morava naquela casa, recebeu a visita da senhorita Denton, que foi instalada no quarto assombrado. A senhorita Denton conta: na mesma noite em que cheguei, fui me deitar bem tarde e dormi muito mal. Não dei muita importância para isso, atribuindo ao fato o cansaço excessivo e a mudança de cama. Mas na segunda noite aconteceu a mesma coisa, e, por volta das 3 horas, fiquei surpresa ao perceber uma massa opaca, ligeiramente luminosa, ao pé da cama. Pensei primeiramente que se tratava de um reflexo da luz que vinha da janela, mas esta massa adquiriu gradualmente uma forma e acabou se transformando num homem grande que permaneceu imóvel durante um certo tempo este que me pareceu bastante longo, embora não passasse de alguns segundos para em seguida atravessar o quarto e desaparecer num armário. Na terceira noite, assisti à mesma manifestação, mas desta vez com grande espanto. Por isso, no dia seguinte, tive de pedir aos meus amigos para deixar o cão dormir em meu quarto, porque tinha escutado ratos. Meu desejo foi rapidamente atendido. Também, na quarta noite, fui me deitar segura e tranquila. O cão se encolheu sobre a caminha que tinha preparado sobre a poltrona, e não demorei a adormecer profundamente. Por volta das 2 horas, fui acordada pelos ganidos do cão. Vi que ele tinha se levantado e girava ao redor do cômodo, sempre se queixando. Ao mesmo tempo, percebi ao pé da cama o fantasma de minha visita noturna. Invadida mais uma vez por um grande terror, comecei a gritar para ele: vá embora! Vá embora! Numa outra noite, depois de aproximadamente 18 horas que estava na casa do Sr. Clansford, o fantasma me apareceu como se fosse de fogo, tal qual uma figura iluminada por transparência, em que os traços do rosto e as principais linhas do corpo transpareciam com um clarão sinistro. Meu terror foi tanto que finalmente decidi falar, negando-me absolutamente a dormir naquele quarto. Tive uma conversa sobre aquele assunto na hora do almoço e perguntei se alguém da casa não tinha visto alguma vez um fantasma no quarto onde eu dormia. Ao mesmo tempo, descrevi o rosto que tinha percebido. Minha surpresa foi enorme ao ouvir que minha descrição correspondia exatamente à aparência do fantasma visto naquele quarto e na mesma hora pelo senhor e pela senhora Clansford. Obviamente, eu não dormi mais naquele quarto. Neste exemplo, a agitação e o espanto do cão podem parecer pouco conclusivos do ponto de vista que nos interessa especificamente, se o compararmos com a mímica do animal, infinitamente mais demonstrativa, em tantos outros períodos do mesmo gênero. Entretanto, neste caso, existe a circunstância eloquente do animal que é de repente invadido pelo pavor, às 2 horas da manhã, ou seja, na hora exata em que constantemente acontecia a manifestação de assombração naquele lugar. Logicamente, se levarmos em conta esta circunstância, não me parece possível evitar a conclusão de que o cão tinha certamente percebido o fantasma naquele momento no quarto. A circunstância de que ele se encontrava ali, a despeito da senhorita Denton que estava adormecida, aumenta o valor comprobatório da manifestação em que o animal foi o primeiro percipiente. Caso 87. Visual coletivo, com anterioridade do animal em relação ao homem. Este caso saiu no American Journal of SPR. 1910, Pag. 45. Ele faz parte de uma pequena coletânea de fatos examinados por um ministro da Igreja Episcopal. O professor James Slope diz que não pode publicar os nomes dos percipientes, que, em sua grande maioria,
São pessoas bastante conhecidas e preferem não se identificar. O pastor, autor do relato, transcreve o fato seguinte: a vila do Dr. G, residente em Nova York, Quinta Avenida, Rua 43, encontra-se em Fishkill, sobre o rio Hudson. No dia 20 de outubro, a senhorita F.G., sua filha, tinha estado em Nova York. Ela tinha chegado à cidade em um horário bastante avançado da noite. O cocheiro tinha ido esperá-la na estação de trem, com uma carruagem e um excelente cavalo. A noite estava bastante escura e o veículo não possuía faróis. A estrada estava bem conservada e o cavalo percorria tranquilamente o caminho. Colinas costeadas por árvores aumentavam ainda mais a escuridão. De repente, num certo momento, o cavalo começou a dar coices violentamente e o cocheiro não sabia o que fazer. A senhorita F.G. olhou e viu uma longa coluna esbranquiçada igual a um nevoeiro, a qual, após ter se levantado no meio do caminho, diante do cavalo, passou ao lado dele, resvalou o cotovelo da jovem e desapareceu por sobre os ombros dela. No momento em que a aparição encostou em seu cotovelo, ela sentiu um calafrio e foi invadida por um espanto. No entanto, sua mentalidade era bastante positiva para aceitar uma explicação paranormal do acontecimento. Dirigindo-se ao cocheiro, ela disse: "Tome cuidado, Michael, talvez tenhamos passado por cima de alguma coisa. Desce e olhe o que aconteceu." Mas o cocheiro protestava e se mostrava preocupado, declarando que não se tratava de alguma coisa material, mas de um encontro com um fantasma. Ele acrescentou: "A senhorita e eu podemos estar enganados, mas não podemos dizer o mesmo para o cavalo. O pobre animal está dando coices de tanto medo." Ele decidiu descer e olhar, mas não encontrou nada na estrada. Em seguida, eles seguiram viagem. A senhorita F.G. ordenou ao cocheiro para não falar a ninguém sobre o que tinha acontecido, temendo assustar os empregados. Alguns dias depois, ela contou o fato ao senhor que tinha vindo lhe fazer uma visita, e que morava desde muito tempo em Fishkill. O homem escutou com ávido interesse e depois disse: "A senhorita viu um fantasma de Verplanck." E lhe deu estas explicações: na época da geração precedente, a senhorita Verplanck, herdeira de uma grande família dinamarquesa residente aqui, estava encantada por um jovem advogado de Nova York, embora a família preferisse que ela se casasse com seu primo, Samuel Verplanck. No dia 20 de outubro, o jovem advogado ia encontrá-la, mas uma violenta tempestade caiu naquele momento e ele não foi. Na manhã seguinte, a senhorita Verplanck anunciou: "Ele foi assassinado esta noite." Alguns minutos depois, receberam a notícia de que tinham descoberto o cadáver dele, com uma facada no peito. Naquele mesmo momento, Samuel Verplanck tinha desaparecido, nunca mais foi visto em parte alguma. Pouco tempo depois, as pessoas começaram a dizer que, na noite de 20 de outubro, Samuel Verplanck apareceu no local do crime. O que aconteceu à senhorita F.G., naquela noite, confirmaria esta tradição. Ainda este caso, o animal teria sido o primeiro percipiente, circunstância que mostra quão admiráveis e sensitivos são os animais superiores. O caso é impressionante por si só e não apresenta nada de especial, uma vez que conhecemos centenas de casos análogos ligados a uma tradição de crimes perpetrado no local da assombração, conforme já tinha observado no livro que consagrei a estas manifestações. Caso 88. Visual auditivo coletivo, com anterioridade do animal em relação ao homem. O professor Andrew Lang, sociólogo e mitólogo bastante conhecido, conta o fato que segue que aconteceu com a família de um de seus amigos. O trecho abaixo foi extraído da revista Leeds, 1912, pág. 111. Num dos subúrbios de Londres há um palacete espaçoso e bastante antigo, inteiramente construído com tijolos à vista e rodeado por um jardim. Eu o conheço muito bem. Quando meus amigos Rotherhams foram se instalar ali, o local estava completamente assombrado. Entre outras coisas, quando a senhora Rotherhams se aproximava de uma porta, esta se abria espontaneamente diante dela. Algumas vezes ela sentia mãos invisíveis puxando seus cabelos, ouviam barulhos noturnos, estranhos e inexplicáveis, tais quais os ruídos de louças e talheres se chocando e de móveis arrastados que perturbavam sem parar o sono dos habitantes da casa. Numa noite em que o Sr. Rotherhams estava ausente, sua mulher foi se deitar com seu pequenino no quarto que ficava em cima da copa. Tinha antes disso pedido para fechar seu cão na copa, uma collie. Ela notou que, quando começava a escutar os barulhos de móveis arrastados e de louças se chocando, o cão se punha a gritar desesperadamente. A senhora não teve coragem de descer ao andar inferior para soltá-lo, mas quando,
Pela manhã, ela abriu a porta do cômodo assombrado. O cão veio ao seu encontro, com o rabo entre as pernas. Ela constatou que os móveis, as cadeiras e a louça estavam em seus devidos lugares. Num dia, a mesma senhora estava sentada diante da porta, ocupada em tomar as lições de sua filhinha. Num determinado momento, tendo chamado a ama, ela viu-se abrir uma porta e entrar uma dama vestida estranhamente com um robe branco acinzentado e com o rosto da mesma tonalidade. Numa outra noite, enquanto o Sr. Rotherhams tinha se demorado a fumar na mesma sala, ele viu seu cão se levantar, com o pelo todo eriçado e ganindo desesperadamente, virado para a porta. Ao olhar naquela direção, ele viu a porta se abrir e entrar uma dama de azul. Ele se levantou rapidamente para ir ao seu encontro, mas não viu mais nada. Se o fantasma tivesse um objetivo, era certamente o de obrigar os novos ocupantes da casa a se mudar, mas eles permaneceram ali e as manifestações diminuíram pouco a pouco até pararem completamente. Os membros da família são pessoas lúcidas e vigorosas, são nossos amigos mais íntimos. Professor Andrew Lang. No caso exposto, encontramos dois fatos que se referem às percepções animais. No primeiro, de natureza puramente auditiva, o cão trancado na saleta assombrado mostra, de antemão, através dos ganidos desesperados, que ele percebe as manifestações barulhentas que os outros ouvem do lado de fora. No segundo, o animal é o primeiro a perceber o fantasma da dama de azul. Não resta nenhuma dúvida sobre a participação do animal nas manifestações de assombração às quais estão sujeitos coletivamente seus donos. Caso 89. Auditivo coletivo. No livro bastante conhecido do Dr. Edward, Anatomy of Sleep, pag. 479, encontramos o fato seguinte, comunicado ao autor por Lord Stanhope, amigo bastante íntimo do protagonista do acontecimento, o Sr. G. Desteger. Este último relata, na minha juventude, quando ainda era oficial do exército dinamarquês, ocupava desde algum tempo o aposento que tinha sido reservado para mim, sem perceber nada de anormal. Meu quarto estava dividido assim, um espaço servia de salinha e o outro servia de quarto para o meu subalterno. Eram 3 cômodos do que se comunicavam entre si. Numa noite em que estava deitado, porém acordado, ouvi um som de passos que iam e vinham no meu quarto e que pareciam ser os de um homem de pantufas. O barulho inexplicável se prolongou por muito tempo. Pela manhã, perguntei ao meu subalterno se ele tinha escutado algo durante a noite. Ele me respondeu, não, exceto durante a madrugada, quando o senhor passeava pelo quarto. Eu lhe jurei que não tinha deixado minha cama. Como ele permaneceu incrédulo, disse-lhe que, caso o barulho dos passos se repetisse, eu o chamaria. De fato, na noite seguinte o chamei sob pretexto de pedir uma vela e o questionei para saber se ele não via nada. Ele me respondeu negativamente, acrescentando que, de qualquer forma, ele ouvia um som de passos, como se alguém se aproximasse dele, para em seguida se afastar na direção oposta. Tinha em meu quarto 3 animais, um cão, uma gatinha e um canário, os quais, por sua vez, reagiam de maneira característica no momento em que os rumores começavam. O cão pulava imediatamente em minha cama e se encolhia ao meu lado. A gata seguia com o olhar os barulhos dos passos, como se percebesse ou se esforçasse para perceber aquilo que acontecia. O canário, que dormia em seu poleiro, acordava e se punha a voar na gaiola, invadido por uma intensa agitação. Em outras ocasiões, ouvíamos sons musicais na sala, como se alguém tivesse encostado levemente nas teclas do piano, ou ainda percebíamos um som característico, como se alguém girasse a chave do escritório na fechadura e a abrisse. No entanto, tudo permanecia em seu lugar. Falei sobre aqueles ruídos inexplicáveis aos meus colegas do regimento. Eles vieram sucessivamente dormir no sofá de meu quarto e ouviram, uns após os outros, os barulhos que eu próprio tinha constatado. Em seguida, o Sr. Steger conta que pediu para retirar o assoalho e os lambris do quarto, mas não descobriu nenhum traço de ratos. Depois disso, ele adoeceu. Como sua doença tendia a piorar, o médico aconselhou a mudar imediatamente de quarto, sem dar nenhuma explicação. G. D. Steger se mudou de fato. Quanto estava convalescendo, insistiu junto ao doutor para conhecer o motivo que o tinha levado a aconselhá-lo a se mudar. O médico finalmente lhe disse que o aposento onde ele estava tinha uma reputação horrível. Um homem tinha se enforcado no quarto que ele tinha ocupado e um outro tinha sido morto. Os leitores terão notado que, nos casos relatados até aqui, os animais percipientes eram sempre cães, gatos ou cavalos. No caso acima, por se tratar de um canário, vê-se que o reino dos pássaros é,
por sua vez, susceptível de perceber manifestações paranormais e de se assustar com elas. No tocante à atitude do canário diante das manifestações auditivas do quarto assombrado, parece-me impossível levantar dúvidas sobre seu valor demonstrativo, visto que o canário percebia bem, assim como os outros animais, as manifestações em curso. De fato, o barulho de um passo leve, tal qual o de um homem de pantufas, não é capaz de assustar um canário habituado a viver com um homem. Conclui-se daí que o canarinho se assustava porque percebia realmente as manifestações de assombração e tinha a intuição da natureza paranormal delas. Segundo subgrupo: aparições de animais em locais assombrados. Não é nada fácil determinar o que representam as aparições de fantasmas animais nas manifestações de assombração. Algumas vezes, o acontecimento coincide com o fato de que animais parecidos com aqueles das aparições tinham vivido naquele lugar. Neste caso, os fantasmas animais poderiam ser explicados quer pela hipótese da sobrevivência da psique animal, quer com a suposição de uma projeção telepática do pensamento de um defunto, tanto mais que, frequentemente, os animais se manifestam junto a fantasmas de falecidos, quer ainda pela hipótese da revivificação psicométrica de acontecimentos que se passam num determinado lugar anos a fio. Porém, com bastante frequência, não somente não se constata nenhuma coincidência que permita explicar a aparição animal a partir de uma destas suposições, como também é possível inclusive descartar por completo que os fantasmas animais que aparecem no lugar assombrado correspondam de uma maneira qualquer a outros animais que viveram naquele local. Neste caso, a explicação popular dos fatos é a de que as aparições animais representam espíritos de defuntos, os quais, tendo sido acusados de erros graves, adquirem, após a morte, formas animais correspondentes à natureza de seus erros. Em meu livro De Fenomini Infestatione, capítulo 3, citei um caso de aparição de um fantasma de animal. A pessoa que conta esse fato diz que, ao questionar os camponeses sobre o assunto, estes explicaram que o responsável pelos fatos era Tommy King, um farmacêutico que vivera ali há um século e que tinha se enforcado em uma casa situada nas redondezas. Desde então, o espírito infeliz errava naqueles lugares sob a forma de um animal. A esse respeito, eu escrevi: é o folclore popular das aparições de animais nos locais assombrados. Embora esta seja nitidamente tradicional e gratuita, não é fácil substituí-la por outra menos gratuita e mais científica. Assim sendo, limitar-me-ei a lembrar que, no livro do Dr. Justinus Kerner, A Vidente de Prevorst, lê-se que a vidente, em seu estado de sonambulismo, explicava da mesma maneira as aparições de animais. Assim, no capítulo V, caso 4, pag. 177, em relação a um espírito inferior que aparecia para ela, o Dr. Kerner transcreveu: no meu quarto, a aparição se repetiu sob a forma de um urso. Adormecida, ela disse: agora vejo o quanto a alma dele deve ser negra, uma vez que ele vem sob formas muito assustadoras, mas é preciso que eu o veja novamente. No caso 5, pag. 190, a vidente em estado de sonambulismo se dirige a um espírito perguntando-lhe se ele poderia se manifestar sob uma forma diferente daquela que ele tinha quando vivo, e o espírito respondeu: se vivi como um animal, teria de aparecer como tal. No entanto, não podemos assumir as formas que queremos e temos que aparecer a vocês tal qual nós éramos quando vivos. E no capítulo 4 pag. 120, o zombeteiro, aquele que foi vicioso e mau, pode aparecer sob a forma de um animal com o qual ele se identifica pelas condições em que viveu. Em contrapartida, lembro que, entre os casos de assombração coletados por mim, existem dois do que sugerem uma explicação diferente, o que, aliás, não excluiria a outra. Eles foram publicados no Journal of the SPR. Vol. 13, pags. 58 a 62, e Vol. 15, pags. 249 a 252. Trata-se da aparição de um cão e de uma gatinha, com a circunstância impressionante de que no local onde eles apareciam tinham morrido um cão e uma gatinha que eram iguais àqueles que se manifestavam. No que concerne a gatinha, a identificação era mais fácil pelo fato de que o fantasma se mostrava manco, como a gata que, quando viva, tinha sido atacada por um cão e tinha ficado aleijada. Estaríamos, nesse sentido, diante de um caso de identificação autêntica, de modo que é salutar deduzir que se conseguíssemos acumular um número suficiente de casos desse tipo, estes conduziriam à demonstração da sobrevivência da alma animal, possibilidade esta que não deve de forma alguma causar espanto.
Gostaria de acrescentar aquilo que escrevi no livro De Fenomini Infestazione que, de fato, consegui reunir certo número de fatos análogos aos que acabo de fazer alusão e os incluirei na 8ª categoria. Eles corroboram para provar que conseguiremos um dia demonstrar cientificamente a sobrevivência da psique animal. Por outro lado, isto não impede de forma alguma que as outras hipóteses indicadas há pouco não possam, por sua vez, ser legítimas, e que elas devem, dependendo das circunstâncias, ser levadas em consideração para explicação de certas modalidades de fantasmas animais. Mas ainda, tudo é propício para demonstrar que as hipóteses expostas acima explicam qualquer um dos casos pertencentes a esta categoria. Caso 90. Visual coletivo. Eroard Carrington, um dos metapsiquistas mais credenciados do ZEUA e autor de livros conhecidos por todos aqueles que estão envolvidos com nossas pesquisas, relata no American Journal of TSPR. 1908, pág. 188, o seguinte fato que ele mesmo investigou. O caso bastante interessante que vou expor foi retirado de uma experiência pessoal. Ele aconteceu no verão passado e é, a meu ver, muito sugestivo ou até mesmo conclusivo. Quando estava em Lilydale, tinha feito amizade com 3 pessoas que foram protagonistas do caso em análise e que se interessavam, assim como eu, pelas pesquisas metapsíquicas. Soube do fato através das 3 pessoas envolvidas no hall do hotel onde elas estavam hospedadas, alguns minutos depois que o acontecimento tinha se realizado. Eis aqui do que se trata. As 3 pessoas em questão, 2 damas e um cavalheiro, passeavam por um caminho um pouco distante da cidade, conversando sobre diversos assuntos, quando uma das mulheres, que possui faculdades clarividentes, percebeu diante dela um cãozinho correndo pelo caminho. O sol estava no ocaso, mas a luz do dia ainda era forte. No entanto, os outros não viam nada, porque na realidade o cão não existia. O terreno era aberto, nu e plano, assim sendo, não se poderia dizer que existiam obstáculos naturais para o campo de visão. A dama afirmava que o cãozinho corria na frente, a cerca de 10 metros de distância dela, mantendo-se no meio do caminho, completamente perceptível. Ela acrescentava que ele parecia ter as dimensões de um fox terrier, de pelo amarelo, com focinho alongado e rabo pequeno e enrolado. Enquanto as 3 pessoas discutiam entre elas sobre este caso estranho, um gato saiu tranquilamente de uma casa situada a poucos metros de onde estavam e se pôs na direção do caminho para atravessá-lo, mas assim que conseguiu chegar, ele curvou as costas assoprando e arranhando o ar, exatamente no lugar onde se encontrava o fantasma do cão, como se um animal de carne e osso tivesse subitamente aparecido diante do gato. Insisto no fato de que este último tinha chegado até a trilha com uma atitude absolutamente tranquila e indiferente, para, de repente, tomar uma atitude de luta. Logo depois, o gato se virou num ímpeto e voltou, correndo, para a casa de onde ele tinha saído. Durante aquela cena, a mulher vidente continuava a perceber o cão. Em seguida, ela desviou por um instante o olhar para acompanhar a fuga do gato. Quando ela olhou novamente na direção do cão, este tinha desaparecido. Ela declarou que este animal não tinha dado a mínima importância ao gato, inclusive no momento em que ela parecia querer arranhá-lo, o cão continuou tranquilamente seu caminho. É evidente que se o gato tinha se comportado daquela maneira é porque ele tinha acreditado perceber diante de si um cão autêntico que aparecia de surpresa. E, no entanto, este cão não existia. Estes são os fatos e, sobre a autenticidade do relato, dou minha garantia, porém, deixo a cargo dos leitores as explicações que melhor lhes aproverem. Neste relato, não é indicado se o local tinha a reputação de ser assombrado e se um cão análogo tinha vivido naquelas redondezas. Assim sendo, não é possível chegar a nenhuma conclusão teórica sobre a gênese dos fatos. Mas não restam dúvidas de que o incidente, por si só claro e indubitável, envolve uma aparição de fantasma de cão que foi vista coletivamente por uma mulher e por um gato. Caso 91. Visual coletivo. Este caso foi publicado pela revista Lead, 1915, pág. 215. Ele é análogo ao precedente. O reverendo Charles Eliton Edale escreve, por volta das 22h30, minha mulher subiu até o quarto e, ao ajeitar os travesseiros, ela espiou o pé da cama. Percebeu ali um grande cão, de pé sobre suas patas, o qual ela pôde descrever em detalhes. Quase no mesmo momento, nosso gato, que tinha seguido sua dona pelas escadas, entrou no quarto e vendo, por sua vez, o cão, deu um pulo, arqueando as costas, eriçando o rabo, arquejando e arranhando o ar. Ele saltou em seguida em cima da pia,
situada num canto do quarto, e se refugiou atrás do espelho do móvel. Um pouco depois, o fantasma do cão se esvaecia. Minha mulher, querendo se certificar de que o gato não era, por sua vez, de natureza fantasmagórica, aproximou-se da penteadeira. Olhando por detrás do espelho, ela viu exatamente nosso gato autêntico num estado de excitação frenética e com o pelo completamente eriçado. Quando ela se viu obrigada a tirá-lo de seu abrigo, o felino se arqueou e arranhou, ainda dominado pelo medo do cão. Neste caso ainda, como no caso precedente, não vemos nenhuma informação que possa nos orientar na direção das causas do acontecimento, o que não impede de ser, por sua vez, bastante característico e sugestivo. De fato, nos dois casos, observamos a combinação das duas modalidades de manifestações paranormais em questão, a saber, uma em que os animais percebem coletivamente com os homens as manifestações de assombração e outra em que as manifestações de assombração são constituídas por fantasmas de animais percebidos por homens e animais. Caso 92, visual, com impressões coletivas. A Sra. Itoy Warner Staples envia a revista Lead, 1921, pág. 553, o relato aqui reproduzido e que fala de um caso pessoal. Espero que a minha contribuição sobre a sobrevivência da psique animal esteja em condições de superar as exigências impostas pela Society for Psychical Research. Todavia, o fato que vou expor é escrupulosamente autêntico e merece confiança, qualquer que seja a explicação. Minha infância se passou na parte ocidental da Irlanda, e desde os 4 até os 6 anos, vivi numa velha e grande casa, às margens do rio Shannon. Minha família era inglesa e por isso não dava importância aos relatos das pessoas do lugar, as quais afirmavam que nossa habitação era assombrada. Ora, foi ali que tive a primeira experiência daquilo que podemos chamar de o fantasma de um animal. Durante a noite, no verão, em plena luz do dia, às vezes ao longo de vários dias consecutivos, outras vezes com um intervalo de vários meses, era aterrorizada pela aparição bastante nítida e natural de um cãozinho branco da raça pomerânia que se manifestava para mim na cabeceira de minha cama. Ele me olhava, com a boca aberta e com a língua para fora, como se estivesse ofegante, e se comportava como se me visse e como se a atitude adotada por ele fosse a de pular em minha cama. Então eu me assustava terrivelmente, certa de que não se tratava de forma alguma de um cão de carne e osso, pois, neste caso, eu o teria acolhido com imenso prazer, pois sempre gostei muito de animais. Às vezes, no momento em que o animal se mostrava ao lado da janela, eu percebia os móveis do quarto através de seu corpo branco e me punha a gritar, chamando minha mãe e dizendo, leve-o daqui. Faça-o ir embora. Assim que mamãe entrava no quarto, ele a seguia, quando ela saía, ele saía com ela. Então me pegavam, levavam-me para baixo e, após vários afagos, faziam-me esquecer o medo que tinha sentido. O mais curioso é que, enquanto eu era a única a perceber o fantasma canino, 4 pessoas o pressentiam. Em plena luz das manhãs de verão, 2 membros de minha família, mulheres e uma dama e um senhor que tinham morado na casa antes de nós, percebiam frequentemente algo constituído por um corpo sólido com as dimensões e com o peso de um cão pequeno e que parecia saltar na cama deles, ao lado dos pés, para em seguida passar lentamente sobre seus corpos, chegar aos ombros e descer no chão pelo outro lado. Naquelas ocasiões, os percipientes se sentiam como que paralisados e não eram capazes de se mover, mas, logo em seguida, pulavam da cama e examinavam minuciosamente o quarto, sem nada descobrir. Por razões fáceis de compreender, abstenho-me de publicar o endereço da casa, mas eu confiarei ao professor Horace Leaf, caso este relato seja suscetível de lhe interessar. É por demais complicado formular uma teoria capaz de explicar de forma satisfatória fatos como este que acabamos de relatar, aliás, talvez melhor seria evitar discuti-los. Se tentássemos nos orientar procedendo por eliminação, deveríamos dizer que, no caso em questão, não poderia se tratar de percepção psicométrica de acontecimentos passados, pois a circunstância do pequeno cão que olhava de frente à percipiente, dispondo-se a pular na cama, a seguir os passos das pessoas presentes e a sair com elas, assim como a outra circunstância das impressões táteis sentidas por 4 pessoas, evocando um animal que passaria sobre seus corpos, indicam uma ação no presente e não uma reprodução automática de ações que aconteceram no passado, como acontece no caso das percepções psicométricas. Pelo mesmo motivo, deveríamos excluir a hipótese de uma projeção telepática de um defunto,
uma vez que uma projeção dessa natureza provocaria a percepção alucinatória de um fantasma animal plasticamente inerte ou que se deslocaria automaticamente, mas nunca de um fantasma animal consciente do meio em que ele se encontra. Finalmente, inclusive a hipótese alucinatória, considerada segundo a significação psicológica desse termo, não poderia ser sustentada, já que 4 pessoas tinham, inúmeras vezes, experimentado impressões táteis, correspondentes às percepções visuais da pessoa, o que demonstra certamente que na origem dos fatos deve existir um agente único que devia ser obrigatoriamente inteligente e estranho aos percipientes. Restaria então, para o pesquisador, 2 hipóteses, primeiramente a tradicional e popular, segundo a qual os fantasmas de animais que aparecem nos locais assombrados representam o simulacro simbólico de um espírito humano de ordem baixa e corrupta. Em seguida, aquela que supõe que a psique animal sobrevive à morte do corpo, chegando, às vezes, a se manifestar aos vivos. Depois de expor estas observações a fim de cumprir meu dever de relator, abstenho-me de toda e qualquer conclusão, uma vez que a ausência de dados necessários não permite de forma alguma chegar a um consenso. Limito-me a lembrar que as 2 hipóteses que acabo de citar podem explicar os fatos através da intervenção de entidades espirituais desencarnadas. Para a primeira tratar-se-ia de entidades humanas, enquanto que, para as segundas, tratar-se-ia de entidades animais. Caso 93. Visual coletivo, com diversidade de impressões sensoriais. Extraio este caso do jornal OFT-SPR. Vol. 13. Pags. 52 a 64. Ele faz parte de um extenso relatório sobre uma casa assombrada onde apareciam os fantasmas de uma mulher vestida de preto, de um homem pendurado num galho de árvore e de um cãozinho branco, percebidos geralmente por diversos percipientes. No relatório, encontram-se sublinhadas 14 aparições do cãozinho, mas limitar-me-ei aqui a transcrever somente a primeira. Eis o que conta a senhora Fletcher, que morava na casa assombrada. O pequeno cão branco apareceu pela primeira vez no mês de janeiro de 1900. Numa tarde, meu marido saiu da biblioteca, onde ele se encontrava sozinho, e me disse: "Vi um cão branco na biblioteca." Respondi sorrindo: "Nada mais natural. Nossos 2 cães não fazem outra coisa a não ser passar de um cômodo a outro." Mas meu marido, sério, disse-me: "Não falo de nossos cães." Enquanto escrevia, vi um cãozinho branco girar em volta da escrivaninha e ir até a porta que estava fechada. Pensando que era Nippers, levantei-me para abrir a porta, mas o cãozinho tinha desaparecido. Depois desse primeiro incidente, as aparições do cãozinho branco tornaram-se frequentes. Nós todos pudemos ver, inclusive nossos empregados, nossos hóspedes, a senhorita Plumtree, de quem os senhores encontrarão o relato em anexo, e seu irmão. É preciso chamar a atenção dos leitores sobre o fato de que, no momento em que o cão resvalava em alguma parte do corpo dos percipientes, eles sentiam imediatamente uma sensação de calor no ponto em que a pressão alucinatória verídica do corpo do cão fantasma tinha tocado. Um pouco adiante, a senhora Fletcher observa, num local de minha perna, embaixo do joelho, que o cão tinha resvalado ao passar. Percebi, durante várias horas, uma sensação de queimação bastante forte, tal qual a de uma ligeira queimadura. Minha filha Glantine não estava presente no momento em que falei sobre isto. No entanto, pouco depois ela observou espontaneamente: "Mamãe, no lugar da minha perna onde o nariz do cão encostou sinto como que uma sensação de queimadura." Não consigo encontrar nenhum incidente do passado que tenha relação com a aparição do cãozinho branco, exceto que, há 13 anos, eu tinha um cão terrier de pelo branco que tinha sido meu grande favorito e era absolutamente igual àquele que se manifestava. Esta última observação da senhora Fletcher deixaria supor que, neste caso, tratar-se-ia de antemão de um exemplo de identificação de um fantasma animal. Mas esta observação é vaga por demais para ser levada em consideração. Somente quando a relacionarmos com casos análogos que citarei na 8ª categoria será possível atribuir-lhe um certo valor comprobatório. De qualquer forma, não saberíamos ligar o fato da aparição verídica de um cão falecido alguns anos antes ou das aparições de fantasmas de homem e de mulher, exceto se quisermos retirar desta coincidência o fato de que as condições de saturação fluídica inerente a um meio assombrado tenham dado condições ao cão para se manifestar. Caso 94. Visual coletivo, com anterioridade do animal em relação ao homem. Eu destaco de um artigo já citado da senhora Ed Sperance, que saiu no número de outubro de 1904 da revista Lit.
Tendo em vista que o fato em questão foi contado por uma dama respeitável e universalmente conhecida na área dos estudos psíquicos, e que por ter sido ela a principal protagonista deste acontecimento temos a garantia das afirmações, parece-me que este relato merece uma séria consideração. Eis as passagens que nos importam mais estritamente. A localidade onde os fatos aconteceram não é muito distante de minha casa. Eu própria fui testemunha ocular. Após a publicação de meu caso, tive a oportunidade de assistir a um fato parecido. Eis a história resumidamente. Em 1896, estabeleci-me definitivamente em minha casa atual. Conhecia muito bem o local, pois o visitei inúmeras vezes, tinha sido inclusive avisada que ele tinha a reputação de ser assombrado. Todavia, não tinha me informado detalhadamente sobre isto, principalmente porque não conhecia quase ninguém nas redondezas. Em seguida, porque não compreendiam minha língua e eu tampouco compreendia a língua do país. Depois disso, é fácil imaginar que as comunicações entre nós eram limitadas, ao menos durante um certo tempo. Aquilo que vi ou que acreditei ter visto não deve, portanto, ser atribuído a um efeito dos rumores que poderia ter escutado. Em meus passeios diários, tinha o costume de ir até um pequeno bosque que eu gostava muito por causa da sombra fresca com a qual nos refrescávamos no verão e porque ali ficávamos protegidas dos ventos durante o inverno. Um caminho público o cortava de um lado. Ora, tinha, com frequência, observado que os cavalos tinham medo daquele lugar. Isto sempre tinha me intrigado, pois não sabia a razão desse medo. Noutras ocasiões, chegando àquele lugar, meu casal de cães se recusava obstinadamente a entrar naquele bosque. Eles se jogavam no chão, metiam o focinho entre as patas e ficavam surdos tanto para as insistências quanto para as ameaças. Se me punha em qualquer outra direção eles imediatamente seguiam-me alegremente, mas se persistia em querer entrar naquele bosque eles me abandonavam em debandada até a casa, invadidos por uma espécie de pânico. Esse fato, por ter se repetido inúmeras vezes, levou-me a ir falar com uma amiga, que era a proprietária daquele lugar. Soube então que incidentes parecidos tinham frequentemente se reproduzido naquele lugar, desde tempos remotos, não constantemente, mas em intervalos de tempo, tanto com cães quanto com cavalos. Ela me contou também que esse pedaço da estrada que cortava o bosque era tido pelos camponeses do lugar como um local assombrado, por causa de um terrível crime que teria sido cometido no começo do século passado. Uma comitiva matrimonial tinha sido atacada pelo amante da noiva. Esta tinha sido morta ao mesmo tempo que o marido e o pai. O culpado fugiu, mas foi encontrado a 2 ou 3 campos de distância do local pelo irmão do esposo, que o matou. Essa história, bastante conhecida, é autêntica. Perto do pequeno bosque, mas não onde os cavalos ficam com medo, encontram-se 3 cruzes de pedra que marcam o local onde os 3 assassinatos foram realizados. Uma outra cruz, situada a uns 2 campos de distância, marca o ponto onde o culpado caiu. Tudo isto se passou há um século, mas a presença das cruzes serviu para revivificar, no país, a lembrança do drama. No entanto, isto não serviria para explicar a atitude dos cavalos e dos cães. Num dia de outono de 1896, tinha saído com uma amiga para fazer um passeio. Chegamos ao pequeno bosque pelo lado oeste, seguindo tranquilamente nosso caminho. Fui a primeira a me virar, e percebi um pequeno bezerro com um tom vermelho escuro. Surpresa com a aparição inesperada daquele animal ao meu lado, soltei uma exclamação de espanto e o animal se escondeu imediatamente no bosque do outro lado da passarela. No momento em que ele penetrava na moita, um estranho clarão avermelhado se desprendeu dos seus grandes olhos. Teríamos dito que eles lançavam chamas. Era a hora do pôr do sol, o que fez com que eu pensasse que os raios do sol que incidiam sobre os olhos do animal bastavam para explicar aquele fato. Os olhos brilhavam quase como as frestas de uma janela no momento em que elas são tingidas diretamente pelos raios do sol. Quando estávamos perto de nossa casa, minha amiga se deu conta de que tinha esquecido a capa de prata de sua sombrinha. Ela se dirigiu a um dos jardineiros, pedindo-lhe que enviasse um homem para procurar o objeto perdido, dando-lhe as informações necessárias e indicando-lhe exatamente qual tinha sido o caminho que tínhamos seguido. O jardineiro respondeu que antes da noite ele mesmo teria ido lá. E explicou que os camponeses do lugar tinham um enorme pavor de ir naquele bosque, sobretudo à noite. E por quê? Perguntou minha amiga. O jardineiro então disse que a superstição daqueles camponeses, já bastante irritante e estúpida, tinha piorado ainda mais nos últimos dias por causa do boato de que o bezerro com olhos resplandecentes tinha sido visto no bosque,
o que fez com que ninguém mais se atrevesse a aventurar-se ali. Minha amiga e eu trocamos olhares, não ousamos, no entanto, contradizer aquele sensato jardineiro. Ele foi à procura do objeto perdido, e nós voltamos para casa. Desde então, outras vezes, com longos intervalos de tempo, corria o boato de que o bezerro com